Boa noite a todos. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Podeis assentar. Eu quero pregar, e eu escolhi o tema desta mensagem no próprio versículo. Lavai-vos, purificai-vos. Eu acho aqui uma das mais incríveis exigências de Deus na Bíblia para os homens. E eu quero trazer esse tema aqui hoje. Vocês vão perceber que eu estarei envolvendo esta mensagem inteira nesse versículo e dentro desse capítulo. Por que eu estou trazendo esta mensagem? A razão única, irmãos, é que hoje o assunto é tão oportuno, tão necessário. Não estão pregando mais a necessidade de conversão. Não. Tiraram a pregação do Evangelho do púlpito. Os pastores têm feito isso, não todos. Tem homens de Deus que levam a sério a pregação do Evangelho. Mas é comum hoje trocar, não falar de arrependimento, não falar de inferno, não falar do céu, não falar de entrega a Cristo. Nós aceitamos pessoas dentro da igreja como se elas fossem crentes. Isso é um perigo tremendo. É como se entrasse no templo em Jerusalém, sem passar primeiro por uma aprovação de Deus, ali no altar de holocausto. Não tem isso na Bíblia. Você não chegará ao Deus da Bíblia jamais sem que você tenha sido purificado. Para isso eu vou tomar esse texto porque ele é impressionante. Deus deixou toda a Bíblia para o nosso aprendizado, para que nós pudéssemos saber os ensinos que Ele tem. E aqui eu vou dar o que eu chamo pano de fundo do que ocorria em Jerusalém naquele tempo. Nos dias de Isaías, estava acontecendo o seguinte: a nação, ela estava num progresso material impressionante. Naquele período, o rei de Israel, da parte sul, que tinha Israel do norte e Israel do sul, certo? O sul, que era a capital Jerusalém, foi administrada a nação pelo rei Uzias. E o rei Uzias, ele foi um dos mais, vamos dizer assim, reis visionários da época de Israel. Ele tinha uma habilidade incrível. Deus deu para ele essa capacidade. Ele administrava a nação. Ele levou a nação de Israel a um progresso. Todo mundo tinha recurso. Todo mundo tinha dinheiro na mão. Então todo mundo estava gostando. Foi uma época de muito progresso material e um verdadeiro declínio espiritual. Porque o Uzias, normalmente quando o rei é piedoso, ele leva piedade para a nação. Assim dentro de uma casa, quando um homem chefe de uma família é um homem piedoso, ele passa piedade para dentro da família. E assim em qualquer lugar. Uzias, entretanto, não foi isso. Ele foi um rei que, por um tempo, ele andou com Deus. Mas logo ele começou a ser ovacionado demais, achar que ele era o grande, e
o orgulho subiu e ele teve que ser deposto por Deus. Deus mandou a lepra na testa dele. Foi terrível. Mas foi nesse período aqui, de Isaías, que a nação estava lá em cima, no top. Muito rico, muito. E espiritualmente lá embaixo. Foi nesse estado que estava a nação que Isaías escreveu. E eu quero passar para vocês o fato de que aquela situação, olhando do ponto de vista espiritual, não material, porque há diferença grande, né? O que acontecia naquele tempo está acontecendo hoje. Por incrível que pareça, eu estou vendo todo mundo hoje orando, todo mundo. As mãos foram dadas uns para os outros. Espírita, católico, umbandista, tudo que é chamado de religião hoje, diz que crê em Deus, que crê em Jesus, todo mundo ora. Você vê isso nacionalmente. Então, aparentemente, há uma espiritualidade generalizada na nação. Parece que houve um avivamento no Brasil inteiro, mas não é verdade. Alguém disse o seguinte, que o sistema evangélico atravessou o Brasil inteiro, espalhou por todo lugar, mas não tem profundidade. É como uma horta, é como se você arrancasse uma couve, um alface, não tem profundidade. Não tem cristianismo hoje. Juntamente com essa falsa espiritualidade, a maldade impera dentro e fora das igrejas. É desse jeito. Então, pastor que quer cuidar disso, cuidar do rebanho, como a Bíblia manda, vai enfrentar problemas. Agora, queridos, pode ter aumentado o número de evangélicos, mas não de crentes. Foi assim nos dias de Isaías. E se vocês lerem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, 4 livros dos profetas maiores, que são livros grandes, vocês vão perceber que Deus começou a avisar do castigo através de Isaías. 100 anos depois veio Jeremias. Aí o castigo veio. Já no final da vida de Jeremias, Deus mandou Babilônia, que acabou com Jerusalém. Queridos irmãos, eu estou trazendo isso aqui. Eu gostaria que todos os irmãos da nossa igreja estivessem presentes. Deus só não trouxe um castigo terrível para o Brasil com os terroristas, porque tem crentes orando no nosso país. Mas era para ter mandado. Crentes presos, pastores sendo mortos, porque eles fazem isso. É Deus levantando terroristas para punir uma nação. Não fez ainda por causa da misericórdia dele. É por isso que eu estou pregando essas coisas, dia após dia. Se eu pudesse, subiria aqui no púlpito, pregaria toda semana, a semana inteira, para ver se acorda o nosso povo. Eu dou glória a Deus pela gravação, porque pode espalhar pela nação. Mas o povo não quer ouvir isto, porque são mensagens cruciais. Não somente eu tenho feito isso, muitos outros pastores têm feito a mesma coisa, porque é o clamor de agora. Conversão a Cristo. Eu vou mostrar então para vocês. Agora vocês vão se aprumar na Bíblia, tá? Vocês vão pegar o texto, o capítulo 1, não desgrudar os olhos dali. Eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Vamos lá. E aí depois eu puxo vocês para o assunto que eu quero. Tá bom? Vamos lá.
parecia naquele tempo que Jerusalém estava religiosamente bem. Todo sábado o povo estava lá no templo em Jerusalém. Levava dinheiro, levava instrumento musical, levava os animais para serem abatidos, para pagar os seus pecados, conforme eles pensavam, né? E, nossa, puxa vida, parecia muito um verdor espiritual em Israel. Mas olha o que é que Deus diz. Uma coisa é quando eu vejo do meu ponto de vista, outra coisa é quando Deus vê. Então eu coloquei aqui 7 coisas que Deus viu na nação. Primeiro, presta atenção aí, uma rebelião encoberta contra Deus. Olha o versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz o quê? Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha a primeira manifestação de Deus aqui. O que é que ele falou? Será que Deus estava do seu trono dizendo: uau, olha como esse povo me louva, olha como esse povo tem muita coisa para me dar, olha como eles vêm, olha como eles trazem dinheiro, olha como eles trazem música também. Não é o que está acontecendo hoje? Mas Deus diz: não. Olha o que ele diz. Eles estão revoltados contra mim. Na aparência não, no coração sim. Segundo lugar, eu estou apenas na introdução, irmãos. Havia uma ausência de conhecimento de Deus. Observe o versículo 3. Veja, o boi conhece o seu possuidor. Olha que ilustração. O jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Mas você vai dizer: pastor, nós conhecemos. Conhece sim. Teologicamente conhece. Aquele povo conhecia a lei de Moisés. Aquele povo sabia muito dos escritos do Pentateuco. O povo hoje também não sabe? Sabe. Está todo mundo querendo conhecer doutrina da eleição, doutrina disso, doutrina daquilo. Todo mundo ocupado com uma teologia. Vão na internet e pega mais. Parece que isso vem pintar a pessoa por fora. Parece que eles betumam a vida com isso. Por dentro não conhece a Deus. Tem uma diferença, queridos. É que é conhecer Deus na mente e nas emoções, mas não conhecer realmente o Senhor. Quando a luz chega, eu sempre ilustro assim. Muitos conhecem Deus na sala da sua casa. Mas, oh Deus, amém, aleluia, que bênção. Olha que doutrina maravilhosa. Eles ficam impressionados. Olha que aquele pregador prega bem. Olha aquele fulano de tal que prega ali na televisão. Olha na internet, pode ouvi-lo. Mas não quer que o Senhor entre no seu quarto, na cozinha, abra as gavetas da vida e descubra o que está por detrás. O Senhor conhece, mas eles não conhecem o Senhor intimamente. Era assim com Israel, é assim com o nosso povo hoje. Em terceiro lugar, uma descida espiritual ao invés de uma subida. Versículo 4. Veja o que diz. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. É um cristianismo caranguejo. Voltaram. Está vendo? Quer dizer, ao invés de subir, de crescer, de ganhar as alturas do conhecimento, da comunhão, de uma vida com Deus, a corrupção era grande.
Tá? A vida mundana, carnal, era encoberta com religiosidade superficial. Que coisa triste. Em quarto lugar, contínua persistência na rebelião. Versículo 5. Dê uma olhada. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Quer dizer, há uma persistência no pecado, na maldade. Não acende mais, porque da cabeça aos pés só tem feridas. Não tem mais onde nascer outra ferida. Deus está ilustrando dessa maneira. Não tem mais, nem sente mais isso. Olha a condição do povo. Não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Não tem mais onde explicar. Não há mais lugar para aparecer as feridas, as maldades. Em quinto lugar, imperceptível condição de miséria. Versículo 6. O que é que diz? Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha que triste condição. É óbvio que Deus está usando uma linguagem, como Ele sempre faz no Velho Testamento, ilustrada. Figura de linguagem para mostrar o estado espiritual. Por fora, eu pareço um crente, um evangélico. Eu canto, eu pulo, eu danço, eu faço tudo isso, mas por dentro está tudo podre. Meu Deus, que situação. Então, eu pergunto, é um povo crente? A resposta é não. Em sexto lugar, uma punição geral antecipada. Versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Devoram a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranho. Tinha acontecido isso aqui? Não. Deus está falando, vai acontecer. Eu vou tirar tudo. Os inimigos vão entrar, vão acabar com a colheita de vocês. Vocês podem ver isso no capítulo 5. Vocês vão plantar e vocês não vão colher. Muitos vão morrer, porque os inimigos vão matar vocês. E coisas espantosas vão acontecer. Olha, Deus advertindo. Queridos, quando Deus quer castigar o mundo, Ele começa pela igreja. Ele começa varrendo a sua casa, para que os chamados crentes acordem. Acordem. Diz, os ímpios, os perversos, os falsos mestres, pastores falsos, receberam pessoas dizendo, você está salvo, você está salvo, você está salvo. Eles deram salvação, e não o Espírito de Deus, não a convicção vinda de Deus. E terminando esta parte aqui, eu mostro em sétimo lugar, os verdadeiros crentes. Onde eles estão? Será que não tem crentes, pastor? Será?
O senhor está falando aqui, será que não acha um crente? Eu sei, irmãos, que os verdadeiros crentes não fogem. Onde eles estão? Olha o versículo seguinte, versículo 8. E que linguagem maravilhosa. A filha de Sião, no Velho Testamento, é a figura de linguagem usada para descrever o povo salvo. A filha de Sião, noutras palavras, o povo de Deus que vai morar na Nova Jerusalém. É chamado na Bíblia, no Velho Testamento, a Virgem de Sião. O povo purificado. Ela, como é que ela está? Como é que você descobre os crentes? Como é que eu vou saber que os crentes estão ali? Às vezes você não sabe. Como vou saber? Olha como ela é descrita aqui. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como uma cidade sitiada. Olha, ele usa 3 figuras de linguagem aqui. Ele fala do povo crente como o quê? Como choça na vinha. Sabe aquela casinha que os vinhadores ficam? Talvez para descansar, pegar a marmita para comer, depois volta para o trabalho. É aquela choupaninha que fica lá. A igreja é assim. Cadê os crentes? Olha lá, está todo mundo ali. Está separado. Eles não podem nem abrir a boca. Nota, veja bem. É colocado também como palhoça no pepinal. Uma casinha também. E depois diz, como uma cidade sitiada. Sabe o que é cidade sitiada? É quando os inimigos cercam. E nós estamos vivendo assim. Os verdadeiros crentes começam a querer levantar, mas não pode. Cala, vocês são chatos, vocês são assim, gostam de achar que são melhores do que os outros. É assim que acontece quando a igreja verdadeira está numa situação como essa que nós estamos no nosso país. Onde estão os crentes? Olha aí. E veja bem o versículo 9. Olha o resultado disso. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Estão vendo o resultado agora? Porque Deus naquele tempo não tinha dado um fim, acabado com Jerusalém, queimado a cidade inteira. Por que não? Porque tinha um povo sobrevivente. Porque tinha um povo eleito de Deus. Os verdadeiros crentes estavam ali. Foi essa mesma condição quando Elias foi lá em Samaria. Quando ele foi fazer aquela grande missão de exaltar o nome de Deus. Depois de ter proclamado a glória de Deus, que fogo caiu do céu, consumiu o altar que ele fez, lambeu as águas que ele colocou ali. De repente, a Jezabel sai para perseguir, matar Elias. Foi aquele momento que Elias entrou em depressão. Sabe o que é que Deus falou para Elias? Elias, por que você está aí triste? Por que você está nessa caverna? Senhor, eu fiz tudo pelo teu povo. Eu fiquei sozinho. Deus falou, você não sabe. Eu tenho 7.000 que não se curvaram perante Baal. Olha a linguagem de Deus. Cadê os crentes? Onde estão os sinceros? Os que amam a palavra de Deus? Onde estão eles? Deus está dizendo, tem. Eles estão aí. Eles aparecem. Eles amam a Bíblia. Eles amam a oração. Eles querem viver para a glória de Deus. Eles são assim. Eles separam do mundo. Olha, irmãos, parece que eu vou passar muito tempo na introdução, mas eu acho valioso que eu faça isso, um pouquinho mais, senão os irmãos não vão entender. Eu quero agora
que vocês vejam comigo a reação de Deus. Primeiro ele mostrou o que estava acontecendo lá dentro. Agora nós vamos ver a reação dele. Como é que Deus reage diante de uma situação dessa? Primeiro, houve uma rejeição da parte de Deus pelos sacrifícios. Olha o versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocausto, de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Então aquela fila de judeus. Um trazia uma ovelha, outro trazia um carneiro, outro trazia um bode. Para levar para quê? Nós cometemos pecado, nós vamos pedir perdão a Deus e vamos oferecer esse sacrifício. Mas para que me serve isso? É um ritual que não tem valor. Está vendo? O que acontece? Você pode fazer o que quiser. Quando o pecado aumenta na sociedade, o povo se torna mais religioso. Quanto mais aumenta a iniquidade, mais o povo tenta se parecer que é crente, quando na realidade não é. E então eles começam a trazer dinheiro, começam a dar o melhor, começam a fazer sacrifício, começam a querer trabalhar demais. Para que me serve isso? Estou farto disso. Foi assim que Deus falou com o povo. Eu não aceito isso. Eu nunca pedi isso. Eu quero um coração obediente. Só isso. Eu falei, nunca pedi, exigi isso. Eu quero que me obedeça. Em segundo lugar, houve uma rejeição da presença deles. Versículo 12. Olha o que ele diz. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Veja bem como Deus estava, queridos. Não é brincadeira. Eu creio que o povo chamado evangélico hoje nunca soube quem é o Deus da Bíblia. O átrio era o lugar mais de fora do templo. No templo em Jerusalém, tinha a parte de fora, onde todo mundo chegava. Era como se fosse o corredor, os corredores do templo. E a frente também, a rua. Tá? O povo chegava ali. Tinha a parte interna, onde iam os sacerdotes. E tinha a parte mais íntima do templo, onde ia somente o sumo sacerdote. Deus nem está falando daquelas duas partes do templo. Ele está falando do átrio lá fora. Ele diz, quem requereu isso, que vocês viessem e pisassem nos meus átrios? Olha o entendimento que pode chegar agora às nossas mentes, de como Deus trata o pecador. Você está querendo fazer o que comigo? Você não é crente, você não é salvo, você não foi purificado. Vocês estão aí para tocar tambores, usar baterias, gritar, oferecer sacrifício? Eu não aceito. Vocês não foram salvos. Também, irmãos, rejeição da adoração. Vamos para os versículos 13 e 14. Ele diz o quê? Não continueis a trazer ofertas vãs. Mas eu trouxe aqui R$1.000. Não continueis. O incenso para mim é abominação. O incenso na Bíblia sempre está falando, é vamos dizer assim, uma figura de linguagem para o que é oração hoje. As orações suas não são ouvidas. Também as festas de lua nova, que era comum os judeus fazer. Eles gostavam de festa. Eles queriam comida. Né? Por isso que matavam os animais, podia aproveitar dos animais também. Os sábados, como eles gostavam de guardar o sábado. Né? A festa de lua nova, a convocação das congregações. Aí ele diz o que no final? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que é isso?
Vocês estão reunidos, mas há maldade, há idolatria, há fornicação no meio de vocês, há adultério comprovado, há mentiras, há amor aos ídolos, vocês estão adorando o Baal, amando as riquezas. Puxa, como é que eu posso juntar cântico com iniquidade? Ele diz, não aceito. E versículo 15, versículo 14, as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Já imaginou quando Deus diz, estou cansado? Deus se cansa. Chega um momento que a paciência de Deus esgota. Ele fez isso com Israel e diz, não aguento mais esse povo. No deserto, eles vão morrer no deserto. Também, irmãos, em quarto lugar, rejeição às orações. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sabe o que acontece? Sabe que eles tinham matado alguém? Não. Eles tinham levado os animais para matar. Mancharam, estavam até tornando cruéis com os animais. Por quê? Não estavam oferecendo sacrifício a Deus. Eles estavam querendo apenas participar da euforia da religião. Quando vocês levantam a mão para mim, oh Deus, eu não estou ouvindo isso. Em sexto lugar, a necessidade de purificação para ter um viver reto. Aí entra o versículo 16 que eu li e o versículo 17. Ele diz o quê? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. O que é que ele está querendo dizer aqui? Vocês vão vir na minha presença, imundos, purificai-vos. Olha, a enfermidade de vocês é no coração. Nós fazemos isso, irmãos. Quando chegamos na nossa casa, nós saímos para a rua trabalhar. Quando chegamos em casa, tomar um banho, lavamos as mãos para almoçar. E Deus usa essa linguagem para falar, vocês também têm que fazer. Tem que purificar. Vocês estão imundos no pecado. Meu Deus, é uma situação terrível. E agora, por último, em sétimo lugar, o convite gracioso de Deus para a verdadeira purificação. Versículo 18. O que é que ele diz? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Agora, é que eu vou começar a pregar. Talvez não dê para terminar a mensagem toda esta noite. Talvez deixarei o restante para o próximo domingo. A primeira lição que temos aqui, que eu quero passar para vocês, é a situação de imundície que é vista por Deus. O que é que ele diz no texto? Agora eu vou me concentrar no versículo 16, porque o alvo é pregar nesse versículo. Ele diz o quê? Lavai-vos e purificai-vos. Ele usa dois verbos aqui, dá duas ordens: lavar e purificar. Não é só lavar, é purificar também. Às vezes uma senhora quer lavar as louças, mas ela não somente quer lavar, ela vai passar numa água quente para purificar a louça. Deus está falando, eu quero uma lavagem
e purificação. Olha que graça entrou. Um Deus de ira, olhando para o pecador, vendo o pecador miserável em seus pecados. Ele diz, eu tenho minha graça. Lavai-vos e purificai-vos. Então pode chegar. Vamos razoar, vamos conversar. Vamos. Olha que coisa. Ao invés de trazer castigo, Deus traz a solução graciosa para o pecador. O que quer dizer aqui? Primeiro, nós consideramos o seguinte, que o Deus da Bíblia, ele é imutavelmente santo. Isaías experimentou isso, capítulo 6. Quando ele viu a presença de Deus, e no templo, ele viu os umbrais sacudindo. Parecia que havia um terremoto lá. Por causa de quê? Da santa presença de Deus. E quando ele percebeu, tinha serafins voando em torno de Deus. Nem olhava para Deus. Punha as mãos nos ouvidos, nos olhos. Que coisa! E eles falavam o quê? Santo é o Senhor? Não. Eles falavam 3 vezes, santo, santo, santo. No hebraico é o seguinte, quando quer dar um superlativo de alguma coisa, né, nós falamos que casarão, aqui no nossa linguagem, né? É o superlativo. No hebraico, ele repete as coisas. Como é para Deus, a repetição é tripla. Santo, santo e santo é o Senhor. Nunca a divindade se desliga. Nunca. A glória é de Deus. Só havia uma pessoa da divindade ali, que Isaías viu, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas os serafins estavam proclamando a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías presenciou aquilo, ele não falou, oh, que maravilha, glória a Deus, uau, estou contente, aleluia. Não. Ali houve aquele momento terrível para Isaías. Ele talvez fosse da idade de 15 ou 16 anos. Pode bem ser. Ele era um jovem. Mas quando ele viu aquilo, de repente o temor veio. Foi aquele momento que Isaías entendeu quem ele era. Hoje o povo precisa desse vislumbre da glória de Deus. Ele disse o quê? Ai de mim, eu vou perecer. Aí ele contemplou seu próprio pecado. Qual era o pecado dele? Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, ele estava dizendo, só vivo falando palavrão, imoralidade. Só reúno com meus amigos para contar nossas façanhas. Se ele fosse agora, ele disse, só assisto filme imoral. Só. Ele viu a gravidade da sua situação na presença de Deus. Eu quero perguntar, o povo hoje sabe quem é esse Deus da Bíblia? Sabe por informação. Falaram que Deus é santo. Eles creem na crença. Eles não sabem quem é Deus. E mais do que isso, Isaías também viu a situação do seu povo. Ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios. Nota que ligação tem. Quando o homem vê os seus pecados, ele diz, não tem resposta na minha sociedade. Não, todo mundo é igual. Eu também vou morrer. Ele diz, eu vou perecer. Eu vou cair no inferno agora. É como se ele estivesse querendo segurar em alguma coisa para não cair. Olha que coisa. O Deus imutavelmente santo. A Nova Era, este programa que começou há mais de 30 anos atrás, que cresceu e aumentou como um fermento da maldade em nosso país, tirou Deus da cena.
verdadeiro Deus. Criaram e fantasiaram um Deus diferente, uma teologia diferente. Mas o Deus da Bíblia é imutavelmente santo. O que nós aprendemos com isso? Vamos lá. A mais simples mancha do pecado é considerado por ele como imundície. Ele não vai tratar, não, aquele ali pode entrar. Ele não é tão pecador como esse. Ele não cometeu tanta coisa. Não. É simples, a nódoa. Deus vai dizer, é imundo. Deus não pode tolerar sequer uma gotícula de maldade na vida de alguém. Ele diz, é imundo, pode tirar da minha presença, senão será fulminado. Ele não tolera isso. Outro detalhe, o que consideramos banal para nós, isso é banal. Né? Vamos passar por cima disto. Para ele não. Para ele é imundície. Então, como é que ele mostra isso? O texto mostra. Olha como Deus está olhando. Ele não separa um grupo, os mais sujos e os menos sujos. Ele diz para todos o quê? Lavai-vos e purificai-vos. Lavai-vos e purificai-vos. Eu não posso suportar a presença de vocês. É uma afronta ao Senhor. Você sabe que os homens tentam fazer isso? Eles tentam aos poucos, tentar subornar um Deus que eles têm na mente. Eles começam a encher a igreja, eles começam a trazer o sistema do mundo para dentro da igreja, até que o Senhor não está mais lá dentro. Foi assim nos dias de Ezequias. O povo começou, os sacerdotes começaram, foi no tempo de Ezequiel, começaram a penetrar dentro do templo com seus ídolos. Adoravam os ídolos dentro do templo. Deus saiu. Primeiro ele ficou na saída, na porta. Depois ele foi para o Monte das Oliveiras. Olha que situação. Não é a que nós estamos vendo hoje? Exatamente. Vou dizer mais. Ele continua o mesmo. E nós que mudamos. Nós nos corrompemos com o tempo. Mas ele não. Ele é e será eternamente santo. Veja aqui o que eu estou falando para vocês. Deus é admirado por crentes, salvos, purificados. E não porque a igreja está cheia. Não. Se a igreja estiver lotada de salvos, aleluia. A glória é para Ele, os louvores para Ele. Mas vamos adiante. Eu considero aqui também outro fato, indicando a triste condição do homem perante Deus. De onde vem essa sujeira? Não está falando da sujeira da minha mão, não dos meus pés, nem de podridão física para o lado de fora. Está falando do coração. Deus vê o homem interior. Ele não vê a aparência. Ele não olha se você é intelectual, se você é da alta sociedade de Ribeirão Preto, se você tem um carro do ano, se você tem dinheiro no banco. Isso não interessa para Deus. Se você é jovem, forte. Não. Nem tampouco se você é pobre. Isso não interessa para Deus. Ele vê o coração. O coração está sujo, tem que ser purificado. Enquanto o pecado estiver lá dentro, o coração não somente é sujo, mas é enganador. Tenta subornar Deus. Purificai-vos. Olha que coisa, queridos. Deus está falando isso. De onde você está vindo? Ah, pastor, eu sou daquela igreja, ou eu sou daquela outra. Olha que coisa, eu tive um cargo naquela. Você é salvo? Você foi purificado, seu coração nasceu de novo. Cristo lhe redimiu, tirou os seus pecados, perdoou todos, passou pelo sangue do Cordeiro. Se não houve isso,
não vai entrar no céu, nem na presença de Deus. Uma outra coisa que nós devemos saber, e aqui eu quero expor a doutrina do pecado. O pecado encobre essas verdades. Eu falo isso porque se não pregarmos contra o pecado vai pregar contra nós. Se nós não atacarmos o pecado vem e ataca a gente. Se nós não expulsarmos o mal pelo poder da pregação, o mal expulsa a gente. Se nós não cuidarmos disso, a sociedade toda vai ser imunda. E não terá lugar para a glória de Deus. Deus não está presente com isto. O pecado é enganador. Também, nós somos assim desde quando? Desde a queda. Desde a queda. Eu não me tornei pecador depois que eu nasci. Não. Eu nasci numa família de crente na Bahia. Minha mãe me levava para a igreja. Mas eu era um perdido. E quando eu fui crescendo, eu manifestei quem eu era. Mentiroso. Enganador. Cantava na igreja. Mas o mundo era o meu local que eu gostava. O homem é assim. Davi percebeu isso. Quando ele disse, eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a minha vida. Então nós queremos escapar disso. Nós queremos nos envolver com capricho com nossas religiões, tentando encobrir. Jesus enfrentou os fariseus nessa mesma situação. E chamou de hipócritas. Por quê? Tentando encobrir a realidade do seu coração com a religião. Então a mesma situação dos dias de Isaías permaneceu depois, em outras circunstâncias, nos dias de Cristo. E é o que estamos vendo hoje. No engano do pecado, achamos que conseguimos tirar o pecado. Como se tira a sujeira de um tecido. Nós não conseguimos. Não tem batismo que tire. Não tem oração que tire o pecado. O pecado é pior do que uma nódoa, não sai. O pecado é disfarçado no coração. Quem é que vê? Ou somente Deus. Ele que vê. Ele tem ódio. Quando nós vemos uma imundície, nós odiamos aquilo. Né? Se um cão passa por nós, joga seu vômito ali, aquilo é imundo. Deus olha do mesmo jeito a nojeira do pecado. Então, não tem uma pessoa sequer no Brasil, em Ribeirão Preto, que possa ser aceito por Deus sem purificação. Não tem jeito. E a Bíblia descreve como o pecado, como uma sujeira abominável. Você diz, pastor, mas aquela criança. Vocês lembram quando Moisés e a esposa dele pegaram os 2 filhos? Eles tinham nascido em Midian. Eram midianitas. E Moisés trouxe a sua família para ingressar no meio do povo de Israel. Deus falou o quê? Tem que circuncidá-los. Aquilo era abominação para Zípora, a esposa de Moisés. Mas teve que fazer. A circuncisão era um ensino claro do que Deus faz no coração do homem. Tem que nascer de novo. Tem que se converter de todo o coração. Há necessidade de uma confissão para Deus circuncidar o coração. Senão, está condenado. Zípora chorou, reclamou, gritou, resmungou, sim,
mas era necessário. O que foi que Deus falou com Nicodemos? Quando Nicodemos veio à noite conversar com ele. Era um judeu, príncipe entre os fariseus, conhecia a Bíblia, ensinava nas sinagogas. Mas Deus diz o quê? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Além de tudo, o pecado é contagioso. É terrível. É maldoso o pecado. O pecado contagia todo o ambiente. É por isso que a Bíblia nos manda, como crentes, a viver em santidade de vida, pureza de coração. Porque senão estragamos tudo. O pecado corrói tanto que até o crente perde o interesse nas coisas de Deus. O pecado é tão corrosivo que Deus tem que nos castigar constantemente para nos manter perto dele e purificados. E o próprio inferno indica a realidade do pecado. Se você pudesse chegar agora, lá no inferno, fazendo uma visita lá, uma reportagem lá, você veria o que tem no inferno. Falsos crentes, pessoas boas, ladrões, assassinos. Mas todos caíram lá. Por quê? Não viram a realidade da tão grande salvação em Cristo Jesus. Então, queridos, não há diferença. Não há. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós olhamos aqui e olhamos aquele homem aparentemente educado, a mulher dele, e dizemos, essa é uma pessoa que pode ser crente. Não, é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Não há diferença. Todos os homens, espiritualmente, devem tomar um banho na vida, e um banho que nunca mais vai precisar de outro. Ontem eu tomei banho em minha casa, hoje também, mas o banho de Deus é uma vez só. Para sempre. Por isso que ele diz aqui, vinde, versículo 18, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É interessante isso. Jesus disse para os discípulos, no capítulo 13, lavai os vossos pés. Não precisa, eles já eram crentes, notem, já foram purificados. Tem que lavar só os pés agora. É a linguagem figurativa de Cristo, para mostrar a vida do crente dia após dia. O convite de Deus para os pecadores é, queridos irmãos, para que eles sejam purificados. Veja então, gostamos de conviver nessa condição. Os homens do pecado, eles são como aquele tipo de pessoas que não querem tomar banho. Eu conheci pessoas assim, que fugia de banho. Eu li a respeito de um homem lá no Oriente, que nunca tomou banho na vida. Sabe que no pecado, pessoas gostam disso? Gostam de viver espiritualmente sujos. Não querem a purificação. Não vemos nossa própria corrupção desmanchando o nosso viver, fisicamente e socialmente. Olha que situação que está no nosso país. Olha por quê. Qual é o problema? É da política? Não. O problema é a igreja de Deus. Encheu de elementos que não são crentes, que se curvaram para o mundo. Não são crentes, não foram purificados. E olha a desgraça. Olha a família acabada. Destruição da família. Olha a maldade chegando a um ponto de ser insuportável. Maldades e maldades estão acontecendo. Olha o número de falsos mestres ganhando dinheiro usando o nome de Deus.
O que é que está acontecendo? Não tem tido conversões? Tem os santos, tem aquela a choça separada lá do Pepinal. É um grupo pequeno. O que é que nós estamos precisando? De um grande avivamento. Buscamos felicidade e paz no convívio com a maldade no íntimo. Nós queremos felicidade mundana, não em Cristo. Nós queremos continuar. Eu sou da igreja, mas eu sou do mundo. Eu tenho Cristo aqui, o mundo aqui. Eu estou com os pés na igreja, com os pés no mundo. Eu vivo desta maneira. Não é assim que está acontecendo hoje? Buscamos essa felicidade e convive com o mundo. Os verdadeiros crentes não são assim. Pensamos que o Senhor ficou diferente, que Deus mudou, que Ele agora está aceitando tudo, que Ele agora não é o mesmo Deus do passado, porque associamos com nossos ídolos. Então, pegamos nossos ídolos e tentamos fazer com que Deus beije nossas idolatrias. O amor ao dinheiro, o amor aos prazeres, o amor às coisas do mundo. Nós queremos isso. E não vemos que nossa sujeira corrompe nosso ambiente e aumenta a triste condição do homem. Muito mais. Quanto mais se une iniquidade com culto, o homem fica mais soberbo. Não quer ouvir a mensagem. Não quer. Não quer conselho. Está tudo bem. E olha, isso indica o quê? Que se Deus não trouxer um avivamento, não teremos esperança para o nosso país. Vai continuar a situação gravíssima como está. Mas eu quero terminar aqui dizendo que há uma água pura que purifica o pecador. Se você fosse agora no céu fazer uma reportagem lá, você veria que o céu é cheio de pessoas que eram perversos, ladrões como o ladrão na cruz, assassinos, boas pessoas, mas foram todas que confessaram, purificaram suas vidas mediante o sangue de Cristo. E a Bíblia diz o quê? O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E eu quero levar vocês para um dos últimos versículos da Bíblia. Apocalipse 22. Diz o que ali? Versículo 17 do capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora eu quero que vocês voltem para o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Já imaginou? Entrarei no céu pelo seu sangue. Só. O que está acontecendo hoje? Faltam arrependidos, faltam homens e mulheres que queiram buscar a verdade, que estão com o coração quebrantados, querendo: pastor, o que eu posso fazer? Eu quero ir para o céu, mas eu estou perdido, eu errei, eu vivi minha vida assim, e eu quero que Cristo perdoe os meus pecados. Jesus está perto, pronto para salvar. É desse tipo de almas que Ele procura. Ó, que haja agora por todo o Brasil pessoas que possam ouvir isso. Tem esperança para mim? Tenho. Cristo veio buscar não bonzinhos. Ele não seleciona
pessoas daquele grupo aqui. Ele quer apenas pecadores arrependidos, almas humilhadas, que veem que estão perdidas e confessa isso a Ele. Ele está perto. Que seja hoje à noite uma noite de muita salvação, de pecadores que chegam a Cristo Jesus. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações.